Bom dia, meu nome é Jantas e eu estou fazendo uma apresentação referente à disciplina Processo de Ensinar e Aprender da Enfermagem como uma forma de melhorar a comunicação e absorver melhor o conteúdo. É, eu quero, a apresentação se baseia em três artigos que foram mandados pela professora e eu vou explicar o que eu aprendi sobre eles. Não necessariamente eu estou certo, mas é uma forma de eu aprender mais, eu vejo. Bom, primeiro artigo, na verdade os dois, porque são bem parecidos, eu vou citar os dois. É, o título é As Tendências Pedagógicas e a Prática Educativa nas Ciências da Saúde, de Adriana Lenha de Figueiredo Pereira. E o outro é Textos de Apoio de Capacitação Pedagógica, Alguns Fatores Pedagógicos, de João E. Dias Bordenave. Bom, eu vou entrar aqui nesse de tendências pedagógicas, mas são bem parecidos os dois. Bom, ele vai falar algumas estratégias pedagógicas como se fosse de um roteiro de pior para melhor, sabe? E tipo também uma ordem cronológica, só que ele ainda menciona que ambos eles estão atuando simultaneamente. Então não tem chegou um período tal, surgiu tal pedagogia e essa outra foi-se embora. Não. Todas elas existem em consonância. Tanto é que um professor pode utilizar algumas formas pedagógicas diferentes, depender do objetivo da aula. Bom, ele fala primeiramente da pedagogia tradicional, que é muito presente na nossa época, que se baseia em um professor que está aqui, em um aluno que está aqui, e a transmissão desse professor, do conteúdo por esse professor para o aluno. Só a transmissão do conteúdo, o aluno tem o objetivo de memorizar, de absorver esse conteúdo, até usei esse termo também, pra você vê como é muito presente na, na nossa atualidade. Aí, o foco é a transmissão do conteúdo. O aluno fica com esse papel passivo e é um desses resultados que tem no individual e na sociedade também, já que na sociedade o papel passivo, como apenas receber aquilo que é estrangeiro, é muito problemático. O pessoal fala muito, não é concordando nem discordando, mas o pessoal fala muito que o Brasil copia muito, por exemplo, os Estados Unidos ou então a Europa, por exemplo. Então, se deve muito a isso, porque se está tendo essa pedagogia tradicional, não está se criando novas estratégias, novas ideias ou conhecimentos. Por isso que é muito importante a pesquisa, porque ela tem esse papel crítico de transformar o aluno, o pesquisador, no caso, em um sujeito ativo, para criar algo novo. Enquanto se você só recebe, aquilo continua igual, você é uma cópia do seu professor. Tem outro artigo também, que é o de. Bom, depois eu dou uma olhada, agora me sumiu a mente. Ele vai depois falar também da pedagogia renovada. A pedagogia renovada, ela é como se fosse, ela é um pouco melhor, porque ela vai considerar o aluno, foca no aluno. Só que o professor ele vai ter um papel de adequar a, ao o ambiente de educação para esse aluno aprender, ter as condições necessárias para aprender. É como se fosse o aluno fosse uma planta, o professor fosse o jardineiro e a aprendizagem fosse o solo. Então, o professor, como jardineiro, vai preparar esse solo para que esse aluno se desenvolva. Eu achei essa aqui muito interessante, muito assim, massa, né? Que vai adequar a necessidade do aluno. Só que o texto ele traz umas problemáticas referentes a o pessoal não tinha um sistema bem definido para ensinar esses alunos. Então, por exemplo, você tinha que adequar a situação para ensinar esse aluno. Só que imagina uma turma grande, né? Aí como é que você vai adequar? Tem uma problemática referente a isso. E além disso também, tem que ter, querendo ou não, tem que ter um sistema, um plano de conteúdos que devem ser ensinados para esse indivíduo. E como é que você faz isso sistematicamente se você tem que adequar? Então é uma coisa bem complicada e, pelo que eu entendi, não estava sendo feito. Aí agora vem a pedagogia por condicionamento.
que eu acho muito bom, eu acho muito interessante. Só que eu vi que é bem problemática, que o artigo ele traz algumas críticas. Pedagogia por funcionamento seria como, por exemplo, a utilização do Anki ou do Duolingo, que é o quê? Na realidade é algo bem mais profundo assim, mas tipo, tem algum sujeito aqui que vai determinar as perguntas e respostas e você, estudante, vai responder essas perguntas com as respostas que foram definidas por esse cara que estava aqui, o professor, por exemplo. Então, você percebe que você não escolhe as perguntas, não escolhe as respostas e só tem uma pergunta, uma resposta certa. Além disso também, o artigo vai dizer que ele traz um papo, vai favorecer um individualismo do aluno também. Só que só que tipo assim, tá, há exceções quando envolve também o coletivo nesses nessas atividades. Ele também é como se fosse um adestramento também, porque é um sistema de, por exemplo, um cachorro. Você quer ensinar o cachorro a sentar. Você dá a instrução para o cachorro sentar, ele senta e você recompensa ele com um biscoito. Então seria relativamente assim. E também tem uma alta produtividade e os alunos também podem focar muito na competitividade, sabe? Então, por exemplo, se o foco é acertar tantas questões, sim, tem muito essa questão da valorização dos dados. Então, o ensino ele é baseado muito em, o aluno acertou 10 questões de 11, então ele está muito bem, aprendeu o conteúdo, sabe? Só que acertar a questão não quer dizer que ele aprendeu o conteúdo, pode ter decorado simplesmente. Então, há essa problemática e essa competitividade também em torno disso, porque o aluno ele pode ter acertado 10 de 11 e o outro ter acertado 6 de 11. E vai ter essa comparação e essa problemática aí. É, eu acredito que seja isso que eu disse. Sim, aí em nível social vai ter uma robotização, porque vai pensar muito nessa produtividade, relacionada a essa competitividade que tem, não é? A necessidade de um líder, que é alguém que vai ditar as perguntas e respostas para você. Não vai ter, o aluno não vai ter autonomia de, de criar suas próprias perguntas e respostas, sabe? Vai depender de um programa externo. E é isso que ele traz como crítica. Bom, aí a última que ele traz, sim, a última, é a pedagogias críticas. Ele traz no plural. Ele traz aqui em foco a pedagogia crítico-social. Bom, o nome já diz muita coisa, né? É a relação de crítica. Então, é a pedagogia que vai trazer para o aluno e professor um espaço assim, de igualdade. Os dois estão aprendendo e os dois estão ensinando ao mesmo tempo. É uma questão bem de Paulo Freire. Esse era o cara do artigo que eu estava falando. Então, por exemplo, o professor, ele, ele vai ter que ter uma base já crítica, né, para conseguir ver a realidade e conseguir analisar criticamente ela para poder ensinar o conteúdo para o aluno. Então, por exemplo, os estudantes eles vivem numa condição de desigualdade social porque são pessoal de uma área rural e não tem acesso a alguns benefícios, algo assim relacionado. O professor ele vai lá e não necessariamente vai lá, mas ele dá uma aula problematizando essa situação. Então ele traz lá essa realidade e diz assim, olha, estudantes, não sei o que é que vocês acham aí dessa realidade, das problemáticas, relacionando com o que os estudantes já sabem de suas experiências e incentivando a eles a terem um pensamento crítico a respeito delas. Então, e também acharem pontos chaves desses problemas e procurarem uma fundamentação teórica a respeito desses problemas. Então, não fica só no achismo, sabe? Então, eles vão pesquisar acerca disso. Depois, eles vão procurar formas de
resolver esses problemas e também entender por que algumas soluções não são aplicadas nessa realidade e vão botar isso na prática. Então é isso a questão das pedagogias críticas. O professor ele tem esse papel de, de favorecer esse pensamento crítico, mas ao mesmo tempo ele também aprende com os alunos, tendo visto que vai ter esses debates que são bem enriquecedores. Então é bem isso assim, bem baseado em Paulo Freire mesmo. E já vou partir para o artigo de Paulo Freire, que é a pedago... não há docência sem discência, pedagogia da autonomia, saberes necessários para a prática educativa. Não, e é o capítulo que não há docência sem discência. Bom, aqui ele vai dizer, basicamente, não há docência sem discência. Se não adianta o professor estar dando aula sem os alunos, e nem os alunos sem o professor, sabe? Os dois precisam de um do outro, é uma relação de que os dois se ajudam. Então, o professor, ao mesmo tempo que ensina, aprende, e ao mesmo tempo que o aluno aprende, ele ensina para o professor. Eu acho muito interessante isso, e ele traz vários subtópicos também. Que ensinar exige uma rigorosidade metódica. Aquele problema que a gente tinha visto, que não tinha os assuntos certos, né? Isso aí tem que ter querendo ou não, uma certa organização já, para não ficar assim de qualquer jeito, feito de qualquer jeito. Então o aluno termina o ano e não viu matérias essenciais, por exemplo, sabe? Mas também ter flexibilidade. Ensinar exige pesquisa. Ele fala que é, é por ele buscar que ele consegue ensinar. E não teria como ensinar se ele não buscasse conhecimento, porque o conhecimento ele vai sempre se aprimorando, se atualizando, né? Então, uma coisa que é certo hoje, amanhã pode estar errado, porque alguém encontrou problemas, falhas referente àquela anterior certeza que hoje já não é certeza. Então, ele precisa buscar para se atualizar e não passar desinformação para os alunos. Ele também fala que ensinar exige respeito aos saberes dos educantes, e é com certeza verdade. Vai chegar pessoas de diferentes culturas, e se não houver um respeito, não tem um espaço legal para o aprendizado, não tem um espaço que há confiança de você dar uma opinião, se você não é respeitado, se o pessoal vai julgar você. Então ele fala muito sobre isso também. Ele fala que ensinar exige criticidade, então muito dessa pedagogia crítica, né? Que você consegue formar pessoas capazes de avaliar criticamente a sua realidade e vai trazer benefícios para a população conforme a saber seus direitos, ter um papel na sociedade, conseguir solucionar problemas eh, referentes à sua realidade. Também ele fala muito de ensinar exige a corporificação das palavras, pelo exemplo. Então, é muito daquilo, faço o que eu faço, mas não faço o que eu digo. Ele vai muito contra isso. Se, o, se a pessoa está ensinando uma coisa, ela tem que botar isso em prática, né? Muito para reforçar também o que ele diz. Do ensino tem que ter essa criticidade. Então, como é que você ensina que o ensino tem que ter essa criticidade se você só faz passar esse conteúdo? Então, você tem que aplicar também isso em prática. Ele usa muito isso para defender seu pensamento. Ensinar exige risco, aceitação do novo, rejeição de qualquer forma de discriminação. Essa continuidade, né, do respeito também que ele traz. E ele fala sobre ensinar exige a reflexão crítica sobre a prática. Eu acho isso muito interessante, porque realmente você só faz a prática, eu não faz muito sentido, porque você não traz uma reflexão sobre, você não pensa, você não aprenda sobre os erros cometidos e os seus acertos. Às vezes a gente aprende mais na prática do que na teoria. Então, refletir, trazer essa reflexão, evita que erros que aconteceram aconteçam novamente.
Então, é muito interessante também essa questão da reflexão sobre a prática. E evito também que você fique uma coisa muito mecanicista de você só fazer, 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 fazer e não pensar sobre o que você faz. Você não sabe o que você faz, o que você fez. E ele também diz que ensinar exige o reconhecimento, a assunção da identidade cultural, da gente assumir-se como um papel social, um sujeito, se valorizar como estudante também, não aceitar aquele padrão do professor aqui, o aluno aqui, sabe? Mas sim essa questão de igualdade, de o aluno ele está ali para aprender, mas também está para ensinar, assim como o professor está para ensinar, mas também está para aprender, até porque todo mundo é humano, ninguém sabe tudo, então todo mundo está aprendendo ao mesmo tempo em que ensina. Então é bem isso que ele traz e eu acho que é isso. Acho que é isso mesmo e pronto.